Alô, alô, pessoal que está chegando aqui. Aqui junto a mim, que estou em Vancouver, debaixo de neve que cai desde anteontem à noite. Então tá tudo branquinho, tudo muito bonito, mas também tudo muito incômodo, porque o frio está muito intenso e a gente se resguarda para não sair de casa com muito frio. Queria também desejar a todos e a todas um bom carnaval, mas não um carnaval de folia, um carnaval de resguardo, de se preservar a si próprio e aos outros, impedindo que essa pandemia se expanda de forma incontrolável. Vamos guardar nossos sentimentos, toda a nossa ansiedade e excitação para ir para a folia para o próximo ano, quando nós deveremos ter um maravilhoso carnaval. Bem, aqui nós vamos falar da nossa aula de hoje, que é sobre como tirar uma amostra, como definir uma amostra de uma pesquisa, tanto quantitativa quanto qualitativa. Vamos focar especialmente na amostra quantitativa, porque ela tem nuances diferenciadas do outro tipo de estudo de enfoque qualitativo, certo? Antes de mais nada, quero pedir a vocês que deem o seu like dessa nossa aula e se inscrevam no nosso canal. E, antes de mais nada, compartilhe com seus amigos, com seus colegas que também precisam fazer um TCC ou outros que têm dúvidas sobre metodologia, porque aqui nós estamos prontos, estamos abertas para receber a todos e tirar as dúvidas de todos vocês através dos nossos contatos, que vocês têm aqui abaixo, ou através mesmo dos comentários, certo? Então, boa chegada aqui, bom carnaval e vamos para a folia da nossa aula agora. Oi, pessoal. Nós vamos falar sobre a amostra. O que é a amostra? Ela é um elemento que nós utilizamos em qualquer pesquisa para termos a visão do universo ou da população que será analisada, que será investigada. Com esse pequeno pedaço do universo, nós vamos ter a visão do todo, certo? Então, a amostra é exatamente isso. Para que a gente possa tirar uma amostra representativa, nós temos que conhecer o universo, ou seja, a população que nos interessa ter a visão, tá certo? Da qual a gente quer ter essa visão. Então, uma amostra é esse número de elementos que nós vamos selecionar, dependendo do tipo de enfoque que nós vamos trabalhar, se é quantitativo ou qualitativo, e que será pesquisado, porque para os grandes universos, especialmente, é impossível a gente ouvir a todas as pessoas que compõem esse grande universo, certo? E quando os universos também não são tão grandes, fica difícil porque é caro, é demorado e a gente não pode perder tempo na hora de você colher dados que às vezes têm uma fragilidade de permanência muito curta. Então, a gente tem que pensar também nisso, no custo, na conveniência e na possibilidade, né? Então, eu tenho aqui um gráfico para vocês, que é representando exatamente o total que está mantido nesse ciclo, tem duas cores, mas um elemento só, e toda roda representa o universo. E esse pedaço que nós retiramos daqui significa a amostra, correto? Bem, como é que a gente define uma amostra em uma pesquisa? Primeiro passo, a gente tem que conhecer o tamanho desse universo, certo? Porque a gente vai, se for uma pesquisa quantitativa, nós teremos que obrigatoriamente conhecer a amplitude do universo para que a gente possa extrair daí uma amostra que seja representativa desse número. O segundo passo seria definir
que amostra nós vamos tirar daí? Que amostra confiável para que a gente possa, vamos dizer, no caso da quantitativa, generalizar o resultado que nós vamos encontrar nessa pesquisa, certo? Agora, a outra coisa também é você, depois de ter a amostra, como é que você vai escolher as pessoas que vão participar dessa pesquisa? Ou seja, o sujeito tipo que você precisa incluir na sua pesquisa, né? Então, a maioria das vezes, nas pesquisas quantitativas, a gente faz isso por sorteio, né? E nas pesquisas qualitativas, nós utilizamos o método intencional, ou seja, nos centramos nas qualidades, nas características do sujeito tipo que nós estabelecemos e vamos tirar pessoas que sejam representativas desse universo. Nós escolhemos essas pessoas que são mais significativas para compor essa amostra. Agora, quando nós fazemos isso, nós distribuímos as características, ou seja, por segmento, por um grupo ou pelo universo total. Bem, gente, para tirar uma amostra de uma pesquisa quantitativa, nós temos que considerar todos esses elementos, certo? O tamanho da população, do universo, a margem de confiança que nós queremos estabelecer, que pode ser de 95,5% ou de 99,7%, o nível de erro, né, que exatamente, dependendo do que nós temos de custo ou de tempo, pode ser de variar entre 3% a 2% ou 4% máximo, certo? E o tamanho dessa amostra sempre é proporcional ao tamanho do universo, como a gente já falou, né? Agora, como é que a gente distribui essa amostra depois de colhida, depois de definida? Nós podemos fazer de duas formas. Primeiro, a forma randômica, que é por sorteio, que é realmente a forma mais adequada, a técnica mais adequada para nos dar resultados mais fidedignos. E também podemos fazer de forma aleatória ou ocasional. Ou seja, por exemplo, se você quer fazer uma pesquisa de mercado, você pode colocar equipes em determinadas ruas ou perto de lojas, onde o produto pode ser testado, e você vai definir as pessoas que vão passando ali, de 3 em 3 pessoas que passem, você aborda uma que você supõe que esteja dentro do perfil do seu sujeito tipo definido. E você fica ali vários dias até concluir a sua pesquisa, tá certo? Ou terminar de aplicar seus questionários. Bem, pessoal, eu estou mostrando aqui a vocês uma tabela que foi construída por Anthony Cotton, da Universidade de Oxford, e que, além dessa de 95,5% de confiança, existe outra que tem um nível de confiança de 97,7%. Essas tabelas, elas são auxiliares para os grupos de pesquisa que não contam com a participação de um estatístico, para que eles possam tirar uma amostra que seja confiável, certo? E que não vai lhes dar muitos problemas, certo? Em termos metodológicos. Então, essa tabela, vocês estão vendo, ela vai admitir a amplitude da população, né, ou do universo, que vai desde 1000 elementos até elementos infinitos, porque depois de 100.000 elementos, eles já consideram que seja um universo infinito. Então, tanto faz você ter 3.000 elementos, como você ter 2 milhões de elementos, você vai usar sempre essa última faixa aqui para escolher a sua amostra. Bom, outro aspecto que eu quero chamar a atenção é exatamente que essa tabela consta com o nível de erro para mais ou para menos que você define para a sua amostra, dependendo do custo que você tenha para gastar, dependendo da equipe que você tenha, dependendo do tempo que você dispõe. Então, em geral, se escolhe 2% ou 3%,
certo? Mas, por exemplo, se eu eu vou aproveitar esse número que está aqui assinalado e vou dizer, digamos que eu tenha uma pesquisa com uma população de 3.000 pessoas, que seja, por exemplo, de uma fábrica grande, que eu preciso entrevistar pessoas para avaliar algo que a empresa deseja. Então, aqui eu escolhendo uma amostra com um nível de erro de mais ou menos 4%, eu vou ter uma amostra de 517 participantes, certo? Que seriam distribuídos pelos empregados da fábrica. Vocês estão vendo o seguinte: quanto mais for o nível de erro, menor a amostra se configura, certo? Porque você se afasta do 100%, que seria todo o universo, né? A quantidade do universo. Então, para o meu erro aqui escolhido de 4%, eu vou ter essa amostra de 517. Se eu aumentar esse nível de erro para 5%, eu vou diminuir a minha amostra para 353. E, logicamente, que os meus resultados terão um desvio maior, tá? Estarão menos corretos, vamos dizer assim, entre aspas. Se eu diminuir o nível de erro para 3%, eu vou aumentar a minha amostra para 811 participantes, né? E 2%, 1.364 participantes. Então, na verdade, gente, essas tabelas, elas são utilizadas por grupo de pesquisa que não constam com essa ajuda, com esse apoio do estatístico, mas que você consegue tirar amostras que são fidedignas e que podem dar resultados confiáveis perfeitamente desse nível de 95,5%. Eu vou disponibilizar não só essa tabela, como a tabela de 99,7% no meu site, que é metodologiaamigável.com, e vocês vão encontrar lá um link onde vocês poderão consultar essa amostra. Tá bem? Obrigada. Esse primeiro exemplo, eu estou trazendo um survey, né? Que é quando a gente faz um estudo com uma amostra muito grande para populações muito grandes ou infinitas, né? Que seria realizado pela prefeitura para que o prefeito conhecesse as prioridades de serviços que a população deseja, tá? Para atender melhor esta população. O sujeito tipo seriam os eleitores do município, de todas as classes sociais e de ambos os sexos, e também dividido em grupos de idade, né? A amostra seria baseada num universo de 23.000 eleitores, que seria o tamanho da classe de eleitores do município. Com coeficiente de confiança de 95,5% e estabelecendo um erro de 3%, nos daria uma amostra de 1.064 questionários, 1.064 respondentes, certo? Como é que eu distribuiria esta amostra? Qual o método que eu utilizo para poder ter uma representatividade real em função das características do sujeito tipo? Eu iria escolher entre os bairros da cidade 6 bairros, seriam sorteados 6 bairros, um bairro de classe alta, 2 bairros de classe B e 3 bairros de classe CD. Ou seja, a classe A, que é menor, né? Seria sorteado apenas um bairro. A classe B, que é um pouco maior, 2 bairros, e a grande maioria da população que se representa as classes CD, ou as mais pobres, eu iria escolher 3 bairros. E tendo esse sorteio feito, em cada bairro eu iria sortear 8 ruas, correto? E como é que eu ia aplicar os questionários? Eu ia estabelecer a primeira casa da rua, eu vou procurar o meu entrevistado, de acordo com
o sexo de acordo com a idade dele, tá certo? E ele iria responder. Se não tivesse essa pessoa, eu iria passar para a terceira casa. E assim eu iria de 3 em 3 casas fazendo a minha aplicação de questionário. Digamos que na primeira casa eu não tivesse um jovem de 20 anos, não é? É, que seria eleitor, mas tivesse uma pessoa que fosse idosa e que fosse da classe, que fosse idosa e que fosse do sexo feminino. Se eu tivesse a necessidade de entrevistar esse indivíduo, eu iria entrevistar. Então, de 3 em 3 casas, eu iria procurar esses meus respondentes. E depois que eu terminasse o quarteirão, eu iria voltar de 3 em 3 casas do outro lado da rua, entrevistando, procurando também entrevistar essas pessoas, até que eu conseguisse terminar. Digamos que eu conseguisse terminar na sexta rua, eu conseguisse, ou na sétima, eu não precisaria entrevistar mais ninguém, porque eu já tinha completado todos os meus questionários, correto? Então é o seguinte, na verdade, os domicílios apontados na metodologia, eles é que iriam ser o elemento, vamos dizer, concreto de onde eu iria encontrar o meu respondente, entendeu? Então, na verdade, esse é o método que eu poderia utilizar, que é exatamente um método randômico, porque iria me dar, com toda certeza, uma visão daquela classe social que seria entrevistada de acordo com o seu sexo e sua idade dentro daquelas ruas. Eu queria somente dizer a vocês que eu vou dar agora outro exemplo, né, de como tirar uma amostra quantitativa. Eu peço que vocês fiquem e assistam isso até o final, porque daqui a pouco acaba, é só um pouquinho, tá bom? Bom, o segundo exemplo seria a avaliação que uma universidade iria realizar para conhecer a opinião dos alunos sobre a qualidade da universidade, do estudo que eles recebem, quais seriam os pontos positivos e negativos que eles encontravam na universidade. Então, nós tomamos como sujeito tipo exatamente os alunos regularmente matriculados nos 7 cursos que a universidade oferece, tá? Considerando não só os cursos, como todas as séries desses cursos. E os alunos de ambos os sexos. Bom, pela tabela que nós utilizamos também, que é novamente de 95,5%, seria, e o nível de erro para mais ou para menos de 3%, nós temos para um universo de 2.800 alunos, que nós arredondamos para 3.000, nós teríamos uma amostra de 811 respondentes, certo? Agora, como seria distribuída essa amostra entre os estudantes? Como seriam eles escolhidos? Nós consideramos que, dividindo pelos 7 cursos, nós deixamos de fora um dos cursos que tem um número bem maior do que os outros e nós dividimos os 6 cursos, os 811 pelos 6 cursos e nós encontramos 115 respondentes para os 6 cursos menores. E jogamos 121 questionários para o curso de engenharia, que é um curso bem mais cheio de alunos e que tem muito mais representatividade nessa universidade. Então, com esses valores aqui, totalizariam os 811 respondentes. Agora, o método de abordagem que nós consideramos, que seria mais simples, em vez de sair sorteando por série, sorteando por classe e sorteando por curso, seria uma coisa muito mais demorada e uma coisa que nos iria dar pouca representatividade por casa série, por exemplo.
porque a amostra não é tão grande. Então, nós optamos por fazer essa abordagem de forma aleatória, ocasional ou acidental.